Olá, amigos do canal FGV, Fisioterapeuta Geração de Valor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com outro grande amigo, um cara que, pela correria profissional, pela correria do dia a dia da gente, fazia tempo que eu não reencontrava. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo. Fiquei sabendo quando cheguei aqui na clínica do Luiz, que hoje é o aniversário do Luiz, então parabéns ao vivo aí para todo mundo. Certo. Muita saúde, mais sucesso na sua vida profissional, na sua vida familiar. E agradecer mais uma vez pela essa disponibilidade de tempo. Luiz, você comentou que deu uma olhadinha, o canal FGV é para a gente divulgar os amigos, os colegas profissionais, o trabalho, contar um pouco da trajetória de cada um, né? A gente já está há algum tempo nessa estrada, muitas vezes a turma nova não conhece a gente e tal. E eu acho essas mídias sociais fantásticas para nos ajudar a ter essa possibilidade, né? Então, é um bate-papo bem descontraído, que a gente vai apenas traçar um pouquinho, conversar sobre a sua carreira e para que os nossos amigos profissionais recém-formados e os que estão na vida acadêmica ainda conheçam um pouquinho do Luiz Henrique. Então, para começar, queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, um pouquinho da sua trajetória bem lá da formação acadêmica. Eu sei que você não foi formado aqui no Ceará, né? Você teve uma formação em São Paulo, eu acho. Eu comecei meu curso na Unifor, comecei meu curso em 89, na Unifor, e eu cursei 2 anos. E aí como muitos cearenses, cearenses não gostam de parar quieto, né? Então eu resolvi ir para São Paulo. E em São Paulo eu fui para a PUC de Campinas. Então eu terminei meu curso na PUC, eu fui graduado pela PUC e logo no último semestre eu imaginei eu vou chegar em Fortaleza, formei na época a PUC, era considerada pelo estudante a melhor faculdade de fisioterapia do Brasil. Mas aquilo a gente se empolga, a gente fica. Vou chegar em Fortaleza, vai ser show. E quando eu cheguei aqui, conversei com algumas pessoas, com a nossa referência nacional, que é o Helder Montenegro, ele disse: Luiz, fica em São Paulo. Luiz, fica em São Paulo porque aqui o negócio está complicado, tá certo? E aí eu disse: rapaz, vou ficar em São Paulo. Aí eu fui fazer um aprimoramento em neurologia na USP. Aí eu fui para a USP e lá eu era para ficar 2 anos, acabei ficando 1 ano e meio. Já na época eu prestei um concurso para o SACO do cheque, passei na primeira prova, mas surgiu uma segunda oportunidade de eu ir para Salvador. Então eu optei em ir para Salvador e não fui fazer a entrevista no SACO. Aí eu fui para Salvador, fui trabalhar com o Dr. Jaguaraci Silva, que é um cirurgião de coluna, e eu fui fisioterapeuta da equipe de ortopedia do Hospital São Rafael. E lá eu trabalhei 2 anos, né, atendendo os pacientes, tinha muito pós-operatório, e tinha os pacientes, né, com as disfunções de coluna. E depois desse período eu queria voltar para Fortaleza, eu tinha questões pessoais que me faziam querer voltar para Fortaleza. Aí eu fiz uma prova de novo para o SACO chefe, novamente. Aí eu fiz a prova. Aí depois da prova, não, vou fazer a entrevista. Aí fiz a entrevista. Aí disse: não, vou fazer a prova prática. Eu fiz a prova prática e voltei para Salvador. Aí depois de 1 mês eu fui observar o que tinha acontecido, né? Bom, tem uma ansiedade muito grande. E eu tinha tirado o primeiro lugar do Brasil. Nossa! Aí eu fui e disse: um lugar que eu sempre quis trabalhar na minha vida, até hoje eu estou trabalhando nisso. E não tinha. Tem até uma música do Legião Urbana que eu gostava muito, chamada Fábio. Não sei se você me conhece, mas se eu conhecer.
É só botar no YouTube aí, você vai Com ver, certeza acho. e você vai entender aí o que foi o que eu senti. Então eu fui para o Sara. Eu abandonei, na realidade, o meu emprego, que foi algo que me doeu muito, porque o Dr. Jaguaraci foi um mestre, foi um pai, foi uma referência. E eu fui para o Sara. E eu estava feito, assim, eu estava com uma felicidade extrema, né, por estar naquele local. Uma felicidade tão Você ficou lotado em qual Sara, Luiz, na época? no Brasil. Pelo menos na época que eu fiz era assim, sempre que a gente fazia Que entrava e que ia para entrava ia para Brasília. Brasília. Sempre a história ela era sempre foi desse jeito. Né? Quem entrava ia para Brasília. E aí eu fui muito feliz por estar no Sara. E tudo pra mim parecia piada, na realidade. Porque o Sara é um dos melhores hospitais do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. É uma coisa simplesmente mágica, fantástica. As pessoas sendo atendidas de uma maneira totalmente humanizada. É fantástico. Só que o cearense ele tem mania de fazer piada com tudo. Isso é próprio do cearense. O nosso povo é assim, graças a Deus. Mas como diz o Tiririca, no Ceará não tem abestado. Não tem. Não tem abestado. Então as pessoas acham que a gente é abestado, mas a gente não é abestado. A gente se faz, né? A gente se faz. Então, assim, as pessoas do Sara não entenderam muito esse propósito do Ceará, porque no momento que parecia que eu estava só brincando, eu fazia algumas colocações que as pessoas chegavam a ficar um pouco desconcertadas, colocações técnicas mesmo. E aí, com 20 dias, me despediram, eu fui dispensado do Sara, eu não tinha como voltar para Salvador, eu não tinha como permanecer no hospital, e aí eu não queria ser mais fisioterapeuta. Eu tinha chegado no clímax da minha carreira, na época eu tinha 26 anos, e disse, vou fazer outra coisa, vou ser vendedor de cosméticos, não sei, vou voltar para Fortaleza. E aí eu retornei para cá, e já fora de casa, eu fui sempre aprendendo o poder da gestão, né? Porque você tem que controlar tudo, só quem morou fora de casa sabe o que é isso de você ter que controlar, registrar, né? Isso eu posso, isso eu não posso, enfim. E eu voltei e comecei a procurar locais para poder atender, até que eu comecei a atender numa clínica, que era uma clínica que estava começando, e essa clínica era a Soma. Que não é essa Soma de hoje. A Soma foi fundada por duas irmãs, a Lena e a Liane. A Lena é minha esposa, né? E eu vim alugar uma sala. Com o tempo, a clínica começou a ter alguns problemas e a clínica ia fechar. E, na realidade, eu comprei a parte da Liane e ficou eu e Lena. E aí a gente foi permanecendo na clínica, e aí, quando foi, acho que foi em 2002, não me lembro se foi 2002, 2003, todos os profissionais que estavam conosco resolveram sair da clínica. Então ficou só eu e Lena. Então era uma casa grande, grande para o tamanho da clínica. E aí o que a gente vai fazer? E aí a Lena disse, não, agora a Soma vai fechar, eu digo, não vai. Agora a gente vai transformar a nossa desvantagem na nossa maior vantagem. Então a gente foi morar dentro da Soma. E aí nós fomos morar dentro da Soma, e aí nós passamos a ter as coisas boas e coisas ruins do fato de morar dentro de onde se trabalha. E com muita discrição a gente conseguiu fazer isso por mais alguns anos. E aí,
posteriormente, a gente teve a oportunidade, com a ajuda da família, com a ajuda do meu irmão, principalmente, Carlos Sintra, a gente conseguiu, né, vir para um outro prédio. Então nós viemos para o prédio, que é esse prédio que está aqui. E aí a gente veio morar também dentro da clínica. E assim a gente foi construindo uma nova Soma, né? A Soma que muita gente conhece é mais essa daqui, né? Então, hoje nós estamos há 17 anos, 17, 16 mil, e a gente está no mercado. Aqui nesse local? Nesse local nós estamos desde fevereiro de 2005. Desde fevereiro de 2005. 10 anos. Um pouquinho mais de 10 anos. Porque na outra comunidade ficou, acho que foi 7 anos. 6, 7 anos. E ao longo desse período, em 2005, eu cheguei a trabalhar dentro de uma operadora de plano de saúde. Vi como é que é a realidade, como é que nós somos, inclusive, tratados dentro de uma operadora do plano de saúde. Isso foi no primeiro semestre de 2005. A partir do segundo semestre eu fui convidado, né, pelo nosso colega Jorge Brandão a estar ministrando, né, aulas na FANOL. O curso estava iniciando, eu acho que estava pegando a terceira ou quarto semestre de faculdade lá dentro do Rio, e eu fui lá. Então eu fui dar uma disciplina, que era recursos terapêuticos posturais. Depois eu comecei a dar uma outra disciplina, que era recursos terapêuticos manuais. Depois eu fui dar uma outra disciplina, que era a base de medicina chinesa. E aí permaneci nisso, né? O Jorge foi coordenador, o Rosane coordenador, o Bruno Felipe foi coordenador. E por último, quando foi em 2010 mais ou menos, eu saí porque eu fui enxergando assim, né? Quem canta não assobia. É muito difícil você dar aula, você ministrar, você ser professor e você tem um negócio. É muito complicado. Aí eu comecei a estudar um pouco mais essa parte de gestão, fui ao Sebrae, entendendo um pouco mais sobre o que era planilha, o que era liderança, o que era planejamento. E assim eu fui e voltei dentro da clínica, nós fizemos uma série de mudanças aqui na clínica. E aí, quando foi em 2000 logo desse tempo eu fui fazer algumas formações, né? Eu fiz o RPG em 96, aí fiz osteopatia, fiz acupuntura, enfim. E aí quando foi, agora recentemente eu concluí um MBA de gestão de negócios de saúde. Então, eu vendo uma carência muito grande da visão, da gestão e fisioterapia. Eu vejo colegas acadêmicos, até mesmo profissionais, indo para onde o vento está soprando. O cara está fazendo RPG, de repente vai fazer perícia judicial, aí ele volta para a unidade linfática, aí ele entra na hidroterapia, ele agora vai fazer pilates, então aí o foco não sai do jogo. O foco simplesmente não sai do corpo, né? Então aí ele vai ser na realidade carregado, né? Ele não conduz, ele é carregado. E aí, meu amigo, aí é carregado muitas vezes vai cair na cachoeira. Então, hoje o meu objetivo, eu continuo clinicando, graças a Deus. Não quero parar de clinicar de maneira alguma, gosto do que eu faço. Mas o objetivo principal é justamente passar para as pessoas essa necessidade da gestão, de olhar a coisa, né, fora da caixa, fora do incêndio, observar, gente, vamos fazer assim, assado. Você quer atingir esse público? Você tem como atingir esse público? Né? Se preparar para isso que não tem absolutamente nada a ver. Se você trabalha com verdade, com RPG, ou se você é do esporte, se você não tem nada a ver. O difícil é fazer as pessoas entenderem isso. É mais ou menos assim. Show de bola. Luiz,
você falou aí um pouquinho das suas formações, né, o que te trouxe a sua parte clínica, né, o seu consultório. Mas desde a entrevista passada que nós publicamos no canal, você que vem acompanhando as entrevistas, viu que eu relatei do nosso amigo Henrique, essa parte de gestão empresarial, de empreendedorismo que o Luiz Henrique tem muito forte, tá? E eu, inclusive, citei na entrevista passada sobre o curso do Luiz. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também da importância que você já iniciou aí, mas esse canal é justamente isso, né? Fisioterapeuta de gestão de valor. Às vezes a gente tem que gerir, eu até conversando com a Carla na entrevista passada, eu falei que as pessoas, por às vezes, ter um consultório, não entendem que aquilo também tem que ser gerido, né? E muitas vezes ele tem uma funcionária que vai fazer a limpeza, que ele tem um atendente, que ele tem que gerir o aluguel, a luz, os custos, a casa, então, enfim. Então, comente um pouquinho aí desse seu curso, dessa questão de gestão e empreendedorismo pelo papel do fisioterapeuta. Isso aí, eu assim, quando foi mais ou menos em 2003, eu realmente comecei, eu tive um professor chamado Clementino, ele é professor do Sebrae. O Clementino eu tenho um carinho muito grande por ele. Clementino, eu fiz em pré-tec e o Clementino chegou a estar por lá. Clementino eu me arrepio todinho quando eu me lembro, porque eu acho que eu nunca vi um professor, realmente professor. Clementino, ele é um cara que te estimula, te abre e coloca tudo na mesa, assim, o Clementino é fantástico. E, inclusive, ele falava no curso que ele deu, ele falava assim, pessoal, não façam isso, eu disse, eu fiz. Não faça isso também, gente, eu fiz, professor. Aí, quando chegou assim na quinta vez, eu botei a mão na cabeça e disse, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse tão burro. Tivesse tanta coisa errada. Tanta coisa errada, porque a gente, às vezes, a gente acha que está fazendo e acha que porque está no negócio, está fazendo, não, aqui eu estou fazendo, está tudo show de bola, está tudo perfeito. E quando você tem uma perspectiva de uma outra pessoa que é um gestor em si, porque ele não só é professor, mas ele é gestor também, aí você começa a ver que. Aí eu fui criando essa empatia muito grande com o Sebrae, e assim, o curso que a gente se propôs a fazer agora é um curso que eu já tinha na minha cabeça há muito tempo. Então, em 2003, eu criei um blog, quem criou o blog, na verdade, foi meu amigo Alisson Araújo, um cara especialista na parte de mídias sociais. Ele criou um blog também, chamado Fisioterapeutas Empresários, e a gente criou uma página, eu criei um grupo, né? Então, eu fiz esse link com essas três. Hoje o nosso grupo tem mais de 11 mil pessoas. A nossa página, não vou dizer que ela está curtida, mas tem mais de 7 mil curtidas. E no nosso site a gente disponibiliza algumas atitudes empresariais que as pessoas, né, publicam. Deixe o nome, o endereço para as pessoas acessarem. É www.fisioterapeutasempresarios.com.br. Tá? Eu vou deixar o link colocado aqui embaixo para vocês acessarem lá. E aí depois eu tive outras ideias com esse site, né? E que eu acredito que até o final do ano a gente deve estar fazendo. Mas que eu conversando com alguns colegas, inclusive alguns ex-alunos, a gente via uma carência realmente muito grande de conceitos muito básicos da gestão, básicos mesmo, né? Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais típico de erro de gestão, na minha opinião, dentro para quem quer empresariar. Tá? Por exemplo, você está com um espaço vago, aí você chega com o colega e diz assim, não, rapaz, vai lá que aí tu te dou 40%, 50% do que você produz. Esse raciocínio, ele é muito assim, você está ocupando um espaço
e realmente ele não produz nada. Beleza, tá bom. Então você está na perspectiva que aquela pessoa que está indo para lá, já que ela vai ganhar com produtividade, quanto mais ela atender, mais ela vai ganhar. Isso é muito comum. E nós, inclusive, trabalhamos com isso. Só que tem um detalhe só. A gente se esquece de uma coisa chamada custo fixo, que é aquilo que o proprietário ele vai ter, a pessoa atendendo ou não. Ela vai ter, ele vai ter. E a gente espera que aquela pessoa que vai atender, que ela vai correr atrás dos clientes, que ela vai correr atrás, porque aquilo faz parte, né, e isso é algo que não acontece. Isso não acontece. Né? Não vou nem entrar no mérito frente ao porquê que isso não acontece, não vou entrar nisso daí, é outra entrevista, é outra história, mas isso não acontece. Então, assim, empresariar significa o seguinte: eu vou trabalhar agenciando o seu trabalho. Vamos combinar um preço de hora, um preço de salário, um preço de coisa. Mas você não entra nas finanças do meu estabelecimento. Você vai receber pela sua hora de trabalho. O engenheiro, quando ele trabalha numa construtora, ele vai receber pela hora de trabalho dele. Se o prédio está vendido por 2 milhões, 5 milhões, não tem nada a ver com isso. Então, é mais ou menos isso daí. Mas uma coisa que você falou, mesmo a pessoa tendo um consultório, ou melhor, mesmo a pessoa sendo alguém que vai atender em domicílio, que eu acho o futuro. Viu? Eu acho que isso é o futuro da fisioterapia, o atendimento. Por incrível que pareça, né? Poxa, a gente está na era das franquias, né? E aí eu acredito muito no atendimento em domicílio. Porque quando você atende em domicílio, você vê que você precisa de um meio de locomoção, você precisa de otimização do tempo, você não pode chegar, não, espera aí que eu estou tomando banho. Né? Você precisa de uma rota, você precisa de um protocolo para que você trabalhe com aquela pessoa. Então tudo isso faz parte da gestão, e à medida que você vai crescendo, você vai tendo que ter uma visão mais holística de que você já estou dentro do estabelecimento, então eu preciso de uma recepcionista que não pode ser assim. Né? Não, ela só atende o telefone, só, né? Ela só atende o telefone. Basta ela dizer alguma coisa errada, ou então da forma errada, pronto, já perdeu o cliente. Né? E muitas vezes você nem sabe. Isso sem dizer, em algumas situações, como se tira o telefone e deixa o telefone fora do gancho porque não quer se atrapalhar. Às vezes, se você destratar uma pessoa na higienização, por exemplo, não custa nada, ela pega ali meio rolo de papel higiênico e toca o banheiro, pronto, acabou o seu dia. Está muito tranquilo, obrigado. E isso caracteriza muito a história de você não conseguir ter liderança com aquelas pessoas. Né? Você tem que ser uma representação daquelas pessoas. Né? Eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte: ser líder não é convencer as pessoas de fazer o impossível, mas é estar presente para dividir o sangue, suor e lágrimas na tentativa de se fazer o possível. Eu vejo isso, né? Eu vejo isso. Você tem que compartilhar com aqueles que você chama colaboradores, tá certo? E de repente você vê que aquilo que na visão de alguns poderia não acontecer, aquilo realmente acontece. E o pior que acontece às vezes até com uma certa naturalidade, né? Porque a gente aqui não gosta de desenvolver certos hábitos. E para você ser excelente numa coisa, é você desenvolver hábitos. Só isso. Isso quem Aristóteles já dizia isso. Então, assim, você foi
esteve como fisioterapeuta olímpico, né, no vôlei de praia. Mas foi um momento, sim, tá bom, e agora eu tô noutra, e aqui eu tô fazendo uma entrevista com o Luiz Henrique, e aí eu tô noutra. Então são hábitos que você desenvolve. Não fica só, não é porque eu fui, porque isso é aquilo. Não, é a gente fazendo, construindo e dando exemplo aí. Aí isso que eu acho que o mundo muda, o mundo vai mudando. Então é isso. Então as ferramentas de gestão, elas são necessárias para todos nós, prescindivelmente para todos nós. Esse curso ele acontece presencialmente? O curso inicialmente ele vai ser presencial. Ele vai ser agora a partir do dia 17 de agosto. Então ainda dá tempo, essa entrevista eu vou editar, está indo a próxima semana, né? Então faço o convite aí para os nossos amigos. Tá? Mais de uma maneira, deixa o canal, deixa o site. O curso ele está lá, ele está numa aba cursos do meu site pessoal, que é o luizenriquesintra.com.br. Então ele está lá, numa aba lá, no cursos, que é o curso Fisioterapeuta Empresário. Né? E aí a gente vai estar abordando as questões do perfil do fisioterapeuta empresário, a questão legal do fisioterapeuta empresário, a questão financeira, a questão, o Canvas, a gente vai tentar falar do Canvas também dentro do curso. Enfim, a proposta é que realmente a pessoa ela tenha pelo menos um norte de dizer assim, olha, é isso aqui, eu me identifico, né, eu vou. Ou então que a pessoa enxergue, não, gente, meu negócio é fazer concurso, então eu vou para o outro lado. Pessoal, aí eu quero deixar uma opinião particular minha, independente do Luiz e estar na frente dele. Eu acho que esse tipo de ferramenta, esse tipo de informação, ele não serve só para o fisioterapeuta e para o fisioterapeuta que vai ter clínica, que vai ter consultório, ou mesmo que atende domicílio. Eu acho que, com certeza, vocês vão aprender alguma coisa que vai servir para a vida pessoal de vocês, para a vida familiar de vocês. Essa questão de administrar, de gerir. Então, importantíssimo esse tipo de formação. Eu sempre achei, a gente sabe, conversando com outros colegas, isso é uma falha da formação na área da saúde, de maneira geral, no Brasil. A gente não tem essa visão, desde a educação na escola, a gente não tem esse tipo de informação. Enfim, então, importantíssimo, fica a dica para vocês. Quem estiver aqui em Fortaleza, quem for do Ceará, quem tiver a oportunidade, venha prestigiar o curso, porque com certeza vai ser fundamental para a vida pessoal de vocês. Tá? Continuando aqui, tocando o barco, você falou de uma coisa aí, Luiz, contando um pouco da sua história aqui, que eu fiquei passando um filme aqui na minha cabeça, certo? E você que acompanhou as outras entrevistas, a gente tem sempre perguntado para os colegas que sim, todo mundo passou por esse momento de dificuldade que você até relatou que quando teve lá a dispensação do Sara, né? Eu vou abandonar a fisioterapia e tal. E aí, como foi que o Luiz Henrique arranjou forças, de onde foi que ele tirou força, de onde foi que ele tirou o estímulo, o que foi que ele buscou para dar essa reviravolta e continuar e ser esse profissional de sucesso, essa pessoa bem-sucedida que hoje a gente encontra aqui no mercado? Eu tive assim. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui para Brasília em julho, agosto de 97, eu cheguei em Fortaleza em novembro. E logo que eu cheguei, que eu fiquei procurando, né, locais em que eu acabei dentro da sombra, eu comecei o fundo do poço, literalmente o fundo do poço, mas aí é o seguinte, no fundo do poço que a gente sente o chão, né? Literalmente. Você vai bater em alguma coisa, você né? tem que sentir o chão, compadre, porque, então assim, às vezes a gente tem você está aqui, você vai ter as pessoas, de certa forma, as pessoas vão estar colocando você para cima, vão estar fazendo isso, vão estar fazendo aquilo. E assim,
quando a gente chega, que a gente sente o conforto de estar em casa Ceará, você realmente fica com essa sensação. Mas aí chegou uma hora que eu disse assim, rapaz, Fortaleza para mim vai ser uma outra cidade. De uma outra cidade como foi Salvador, como foi Brasília, como foi São Paulo, como foi Campinas. Então eu não esperei para que viessem os favores pessoais, para que viessem os benefícios que a rede de contatos pode proporcionar. Então eu fui com o meu currículo e cartão, eu fui em vários locais, distribuí o currículo e cartão. Uma vez eu fui a uma clínica e eu entreguei meu cartão à recepcionista e eu falei, o doutor fulano de tal está aí, eu sou fisioterapeuta, queria dar uma palavra com ele. Aquela história, né? 5 minutos, 10 minutos. Não, tudo bem. E eu esperei mais ou menos umas 2 horas e meia. E aí quando eu fui de novo na recepção, que eu não conhecia o colega que estava visitando, quando eu fui, aí a pessoa disse assim, não, uma outra recepcionista, não, mas ele já foi embora. Nossa. E aí quando a outra recepcionista chegou, é porque eu esqueci de entregar. E aí coisas desse jeito, outras coisas de você marcar, confirmar por telefone quando você está saindo, você, não, vou só ligar de novo, quando você liga, não, a pessoa já foi embora também. Então assim, a gente vai aprendendo e vendo quais são os caminhos que eles acabam sendo mais interessantes. Então assim, eu fiz uma série de coisas, eu colocava assim, uns 3, 4 locais onde eu podia atender, quanto é que custa, quanto é que eu posso faturar, quanto é que eu tenho que pagar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, como é que eu vou gerir essa história aqui, porque ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu tinha amigos, um dia desse eu estava aqui conversando com uma delas, com a Elisete, que hoje é professora da Federal. A Elisete ficou comigo. E vendo aquela situação caótica que estava, e aí eu fui a uma pessoa que me recebeu, como vários me receberam, mas que essa pessoa ela foi assim, um anjo que a gente acredita que não existe. E esse anjo chama-se Roberto Bruno, que ele me recepcionou na clínica dele, e ele começou a encaminhar pacientes para mim, o Dr. Roberto Bruno, ortopedista, e ele mandou tanto paciente para mim que eu estava atendendo até as 10, 11 horas da noite. Eu pedi para ele reduzir. Aí ele disse que eu não almoçar, né? Não almoce, é bom que você emagrece. E assim, o Dr. Roberto, ele por muitos anos que ele estava no mercado, ele tinha uma clientela completamente formada, bastava ele instalar o dedo, ele tinha. Mas mesmo assim ele não deixou de proporcionar essa ajuda, né, que ele fez para mim, e ainda hoje me ajuda. Então, assim, criou-se uma relação de confiança mútua. Né? E assim, eu não conhecia e não convivo com o Dr. Roberto pessoalmente, era realmente as relações de trabalho. Né? E assim, mas muito pautado realmente eu estou atendendo, mas eu não atendo somente clientes do Dr. Roberto Bruno. O Roberto Bruno, ele é um canal, mas eu tenho que buscar outros, né? E trabalhar dentro das minhas possibilidades, no que se diz respeito à fidelização de clientes, envio de mala direta. Tem um filme que é muito legal, e foi um filme que me motivou a fazer uma coisa que eu faço até hoje, que chama Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. É um filme que conta a história de um cara que ele é preso, acusado de assassinato da esposa, e na prisão ele faz umas coisas aprendendo a usar o correio. Então
eu peguei isso e exponenciei essa ideia até hoje. Né? Ontem mesmo eu estava, né, fazendo isso. Às vezes ferramentas simples, coisas. Não precisa realmente de muita coisa não para poder fazer. Mas realmente essas habilidades que não são habilidades técnicas, né? Que vão fazendo com que a gente vá se estabelecendo e você se faz presente em vários locais, né? E aí a gente começa a estudar, às vezes, alguns fatos históricos, aí você vê o que alguns líderes fizeram ao longo das suas carreiras, enfim. Mas não é só a técnica, gente. Não é só a técnica. A técnica é um caminho, mas não é o único caminho para que a gente possa se fixar no mercado. Né? Perfeito. Você falou aí dos correios e tal, e eu acho que a gente está nesse mundo, nesse momento tecnológico, né? Tudo está sendo transformado, essas mídias sociais e tudo. E é a maneira, né? Eu acho que já é uma das dicas que o Luiz deixa aí para quem está ligado entender, né? Que se o correio está em desuso, está ficando para trás, ou é mais pessoal, né? É mais pessoal, é mais direcionado, né? Eu costumo brincar o seguinte: pelo correio, normalmente o que é que a gente recebe, né? A gente recebe propaganda de cartão de crédito, a gente recebe conta para pagar ou mandato judicial, né? Um dos três. Então, eu, por exemplo, eu acredito muito na figura da carta, né? A carta é romântica, né? Você pega a carta, abre a carta, não foi que mandou a carta, rasga a carta. É muito pessoal, é muito pessoal, como eu digo, chega a ser romântico. É uma dedicação, né? É uma dedicação. A gente vê que quando a pessoa se preocupa em escrever, em dedicar aquilo, em direcionar aquilo pessoalmente, tem o trabalho de ir ao correio para postar, né? Exato. Então realmente torna uma coisa bem mais pessoal, bem mais próxima. Fantástico. Luiz, eu estou colhendo também dos nossos amigos uma mensagem, uma coisa que a gente está chamando a sacada. A sacada não é dica, não é o caminho, o atalho, não. É uma sacada. Tá? O que é que o Luiz diria que é a sacada da vez, que é a sacada do futuro para a fisioterapia, para quem está saindo do mercado, para os colegas que ainda estão parados aí, que não conseguiram se estabelecer em algum lugar? Qual é a sacada que o Luiz deixa para os nossos amigos? Pai, eu diria o seguinte: vou falar sobre perseverança. Né? A perseverança é um espetáculo que não tem nem plateia e nem ator. Perseverança é algo que é só você. Se você for perseverar para receber confete, se você for perseverar para poder botar uma faixa na cabeça e dizer, vamos lá. A perseverança para quem gosta de arte marcial, é o do, né? É o caminho, você, para os religiosos, é a história dos espinhos, é Jesus no deserto, enfim, é você trilhar um caminho. Você pode trilhar várias etapas do caminho, eu vou até aqui, daqui até aqui, mas é você realmente perseverar em cima daquilo, se focar em cima daquilo e não esperar. Na hora que alguém começar a lhe colocar muito para cima, você segue o caminho, você agradece. Assim, o elogio, Júlio, ele só pode vir até aqui, sabe? A gente fica feliz, o coração baixo, mas ele só pode vir até aqui, não pode passar daqui não. Senão sufoca. Não, é sufoca, aí não dá muito certo não. Então, é isso daí. E assim, o fisioterapeuta, em vez de ficar buscando salário, o fisioterapeuta tem que buscar autonomia. Tem que buscar autonomia. E aí essa palavra ela abrange uma série de visões, né, de ações, desde ações junto com as entidades de classe,
de ações empresariais, de mudança de hábito, de saber selecionar público, enfim. Mas ele tem que buscar autonomia e não buscar salário. Não tem que buscar salário. Ele tem que buscar autonomia. É ele ser independente. Nós somos profissionais de nível superior, tá certo? Para que a gente cuide da nossa vida, para que a gente siga, para que nossos filhos estudem bem, para que a gente possa viver da fisioterapia, tá certo? Viver e ser útil, né, dentro da fisioterapia. Fantástico, fantástico. É isso aí. Coisa boa. Ricão, muito obrigado mais uma vez. Honrado aqui, rapaz. O cara é olímpico, aqui honrado. E agora, fazer o convite, né? Já nos bastidores, já comecei com ele. Pessoal, a gente está trazendo, no vídeo passado vocês já viram também, primeiro, Conafision, Congresso Nacional de Fisioterapia Online. Tá? Então eu estou convidando o Luiz Henrique, ele vai ser o nosso coordenador do setor das palestras sobre empreendedorismo na fisioterapia. Então, cada vez mais eu vejo a importância desse tipo de papel, de gestão, de empreendedorismo, de liderança dentro da fisioterapia, para a gente comandar os colaboradores, para a gente comandar os colegas dentro de uma clínica. E o Luiz vai estar, se Deus quiser, encabeçando essa parte aí do projeto como empreendedor. Você nem chegou a comentar sobre o seu papel dentro do Sebrae como conselheiro? Não, no Sebrae eu não cheguei a ter nenhuma função essencialmente dentro do Sebrae. Tá? Eu apenas tive, eu sou assim, eu sou fã por estar fazendo curso lá e eu indico o Sebrae simplesmente para todo mundo. Né? São formações muito baratas, uma estrutura fantástica, né? E que realmente nos ajuda a enxergar a prestação de serviço que nós temos como um negócio, gente. Um negócio é um negócio, né? E nós podemos ganhar dinheiro. Isso não é crime não, viu, gente? Não é crime, isso não, você não está... tem uma frase no Sara que eu acho fantástica, que ele diz assim: nós trabalhamos para a saúde, não sobrevivemos da doença. Então, a gente trabalha, a gente merece ser bem remunerado, sim. A gente para ter um padrão de vida que nós merecemos, sim. É justo que a gente receba um valor justo pelo nosso trabalho, sim. Tá certo? Agora, para isso, não adianta a gente só chegar e bater no peito e dizer, vamos lá, vai ser, não. A gente tem que cavar e olhar dentro da gente, enxergar as nossas atitudes, as nossas limitações. As nossas limitações. Opa, aí é a palavra, né? Porque às vezes a gente pensa que é o rei, né? E a gente, assim, de vez em quando eu publico algumas coisas no meu site, a gente fala sobre isso, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro, né, frente a diferentes situações, como é que a gente tem que se comportar, onde é que a gente tem que não se meter, sem precisar ser agressivo com ninguém, sem precisar, mas realmente entendendo o que é valor, o que significa ser valioso. E isso é que parece que é difícil para as pessoas. Se nós enxergássemos que nós somos os únicos profissionais que arranca a dor com a mão, né? Se nós enxergássemos que nós devolvemos a capacidade de respirar, que nós tornamos um ato tão simples de ficar em pé, tão simples, né? Ficar em pé, né? Andar, né? Mas a única coisa que eu quero é andar. Só isso, eu não quero outra coisa na minha vida. Se a gente enxergasse como isso é importante, como isso é valioso para as pessoas, quem sabe a gente possa começar a enxergar que a gente realmente tem valor. Tem valor, rapaz. Muito valor. Muito valor. É isso aí. Então, já que você falou nisso, já fica até assim, a gente pode pensar sobre isso. Não convidar só talvez fisioterapeutas, né? Quem sabe uma dessas pessoas valiosas do Sebrae para estar participando, dando a dica para os nossos colegas que vão estar participando do congresso, né?
a gente conversa mais sobre isso. Então, um grande prazer. Pessoal, se vocês gostaram mais uma vez dessa entrevista, curta aqui, deixe seu link,